Oi, gente. Eu quero falar um pouco para vocês sobre riqueza. O que é riqueza? Eu estava meditando sobre isso e após ler, estudar, ouvir, meditar, me veio uma ideia, para refletir bastante, né, sobre a palavra e assistir algumas palestras para identificar o que é riqueza. Eu cheguei, veio um esclarecimento dessa forma, assim, que riqueza é aquilo onde você coloca o seu coração. Jesus disse: aonde estiver a sua riqueza, aí estará o seu coração. E Jesus disse para não colocar o nosso coração nas riquezas da terra, nas riquezas. Mas então tem que, onde tiver a sua riqueza, aí vai estar o teu coração. Então o que precisa entender? O que nós precisamos entender? Que se a minha riqueza é Jesus, meu coração está nele. Se a minha riqueza é a minha salvação, meu coração está na minha salvação. Se a minha riqueza é a minha família, meu coração está na minha família. A nossa maior riqueza. E o restante é tudo consequência. O restante é tudo bênçãos de Deus. Certo? Se você é uma pessoa próspera, você tem uma condição financeira boa, abençoada, isso é riqueza? É riqueza. Mas não é a sua maior riqueza. Certo? Se você perder todo o seu dinheiro, se você perder toda os seus bens materiais, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Então, se a sua riqueza está em Deus, se a sua riqueza está no conhecimento de Deus, você pode perder tudo financeiramente, perder saúde, perder muitas coisas, mas você não perdeu a sua riqueza, porque a sua riqueza maior é Deus, certo? Mas, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, questão de você pode servir a Deus e pode ser rico financeiramente, abençoado, próspero. Você só não precisa colocar o coração naquilo, e aquilo não é o seu Deus, porque Jesus disse: não tem como servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e a Mamon, que significa riquezas, né? Então não tem como você servir as riquezas e servir a Deus. Ou você serve um ou serve a outro. Mas você pode servir a Deus e ser rico, ser próspero, ser abençoado, certo? Isso que precisa virar a chave na cabeça das pessoas. Que as pessoas acham que para servir a Deus tem que ser pobre, tem que ser, não pode ter nada. E isso não é verdade. A pessoa vive em conflito mental, porque ela precisa do dinheiro para fazer as coisas, para conquistar as coisas, para pagar um médico, para comprar um remédio, para ela comprar uma comida, para ela viajar, para ela se locomover, para ela pagar uma escola, para ela pagar uma conta. Ela precisa do dinheiro para tudo. E ao mesmo tempo, dentro dela fala assim: não, mas se eu tiver riqueza, eu não estou agradando a Deus. Então ela fica num dilema interno. E isso aí acaba corroendo ela, e ela não faz o que ela tem que fazer, ela não realiza os sonhos dela, ela não corre atrás. Então isso é uma crença limitante, é um paradigma mental, uma coisa que está instalada na cabeça das pessoas, da maioria das pessoas, que impede elas de prosperar, que impede elas de crescer, porque elas acham que se elas crescerem elas vão contra os princípios de Deus, o que não é verdade. Porque Jesus, quando ele nasceu, né, os reis magos foram visitá-lo e levaram mirra, incenso e levaram ouro, né? Então, e o pai de Jesus era carpinteiro. O carpinteiro era uma profissão boa na época, então ele tinha uma condição boa. E Jesus teve muitos amigos que eram ricos, né? José de Arimateia foi um deles, que deu o sepulcro para Jesus, e outros amigos que eram ricos.
Mas Jesus deixou bem claro a diferença. Quando ele falou com o jovem rico, ele perguntou para o jovem rico: você conhece a lei e os mandamentos? E o jovem rico falou: eu sigo todos os mandamentos e sigo a lei. Daí Jesus viu que ele fazia tudo, né, dogmaticamente, fazia tudo corretamente, mas só que tinha uma coisa: Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhece o coração do homem, e Jesus sabia que apesar de ele seguir os preceitos da lei, o coração dele estava nas riquezas dele. Quando Jesus falou para ele: então, você quer saber como você precisa fazer, o que você precisa fazer para chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus? Vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me. E aí ele se entristeceu muito, porque ele tinha muita riqueza e o coração dele estava na riqueza. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que se ele fizesse isso, e ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia perder onde estava o coração dele. Então ele se entristeceu e se afastou. E Jesus disse: por isso que é difícil um rico entrar no céu. Porque muitos colocam o coração no dinheiro, colocam o coração nas riquezas. Certo? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Segundo estudos, o fundo de agulha é uma rocha, é uma fenda que tem ali na cidade, na muralha da cidade, que só passa uma pessoa agachada. O camelo não consegue passar, porque ele tem, a coluna dele é dura, é rígida, ele não consegue flexionar, então ele não consegue passar pela fenda dessa agulha, que é essa fenda que tem na cidade. Então, Jesus falou que é mais fácil você passar um camelo pela fenda de uma agulha, nessa fenda, do que um rico entrar no céu. Porque onde tiver o seu tesouro, onde tiver a sua riqueza, aí estará o seu coração. Mas Jesus, ele visitou Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, era um cobrador de impostos, mas o coração dele não estava no dinheiro, não estava na riqueza. Ele falava que se ele defraudasse alguém, ele devolvia quadruplicadamente, 4 vezes. Ou seja, ele cumpria toda a lei. E Jesus falou: verdadeiramente, esse é um filho de Abraão, né? E Jesus foi lá pousar na casa dele, e ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele tinha baixa estatura. Imagine um homem rico subir numa árvore para ver um outro homem que ia passar, o Filho de Deus, né? Se ele tivesse o coração no dinheiro, ele ia subir nas costas de alguém, ia pedir para alguém subir ele, ou ia estar em cima de um camelo. Mas não, ele queria ver Jesus, ele se humilhou para ver Jesus. Então ele não tinha o coração no dinheiro nem nas riquezas, e Jesus apreciou isso. Então ali são dois opostos. Se você for como Zaqueu, você pode ter riqueza, mas o seu coração não está na riqueza, o seu coração está em Deus. O seu amor está em Deus, não está no dinheiro, não está nas riquezas. Então, e Deus conhece o coração do homem. Então, se o seu coração é um coração preparado, vire essa chave e entenda isso. Quando você entender isso, você vai enxergar com outros olhos as pessoas que são abençoadas, que são prósperas, que abençoam outras pessoas. E você vai olhar diferente. Tem muitas coisas a respeito da riqueza sobre a prosperidade, né? A prosperidade é de Deus. A prosperidade, ela é natural. Ela é natural. Se você olhar as plantas, quando você lança uma semente, a semente ela tem que dar frutos. Isso é prosperidade. Então o dinheiro é como uma semente. Jesus foi o que mais fez comparação com o dinheiro. Comparações enaltecendo quem sabia administrar o dinheiro. Jesus, ele apreciava, porque ele comparava, né, o reino dos céus a muitas coisas materiais. E ele falava: um homem veio, o semeador semeou, um homem deu talentos, né? Tem a parábola dos talentos, tem várias parábolas que Jesus fala sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre como você investir, um bom investidor. Então Deus, ele aprecia o bom investidor, aquele que investe o dinheiro com sabedoria. Não coloca o coração no dinheiro, porque tem uma frase assim que fala que Deus, a única coisa que Deus não faz é semear, mas ele dá a semente porque semeia. Ele dá a semente, ele dá o crescimento, ele dá a prosperidade, ele multiplica,
mas ele não semeia. Então, se você é um semeador, se você é aquele que pega o seu dinheiro, você abençoa pessoas, você usa com sabedoria, isso é agradável a Deus e Deus prospera. Mas aquele que esconde o dinheiro, que guarda ou que gasta desordenadamente, não administra o dinheiro, isso não é agradável a Deus. Deus nos dá o trabalho, Deus nos dá a condição, Deus nos dá o dinheiro e também nos dá a sabedoria para poder usar. Então nós precisamos saber usar o nosso dinheiro com sabedoria. Precisamos saber administrar. Então a riqueza, esqueça de dizer que a riqueza é ruim, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é mau, que o dinheiro é sujo, que o amor do dinheiro, que o dinheiro é mau. O dinheiro não é mau. O dinheiro não é mau. O que é mau é o amor ao dinheiro. Então, ame ao Senhor, ame a Deus, ame trabalhar, ame ser próspero, mas não coloque o seu coração no dinheiro, não coloque o seu coração na riqueza, porque é Deus que te deu. Ele tira e ele faz como ele quer. E é tudo para honra e glória do nome dele. Se você trabalha e você honra a Deus com seu dinheiro, você abençoa pessoas com seu dinheiro, nunca vai te faltar nada. E você será próspero. Mas precisa aprender como que funciona o dinheiro, como que administra o seu dinheiro, como que você faz para o seu dinheiro frutificar, aumentar, prosperar, transformar isso em retorno e ajudar pessoas. Isso é bom e é agradável a Deus, e Deus se agrada daqueles que usam o dinheiro com sabedoria e daqueles que enriquecem com sabedoria e eles multiplicam e eles abençoam outras pessoas e eles fazem o dinheiro prosperar e abençoar cada vez mais. Então, gente, isso é a mensagem de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, pergunta, e eu vou colocar aí, vou procurar responder. E isso é o que Deus me colocou no meu coração a respeito das riquezas, da prosperidade e da benção. Que Deus tem muito para nos dar, Ele tem tudo para nos dar. Ele é dono do ouro, dono da prata. A Bíblia fala lá em Samuel que Deus ele empobrece e Ele enriquece. E Deus é o dono do ouro e dono da prata. E muitos dos antigos que estão na Bíblia eram ricos, né? Mas nem por isso deixaram de servir a Deus, nem por isso deixaram de abençoar, e nem por isso deixaram a riqueza subir no coração deles. Então, aprenda sobre o dinheiro, aprenda sobre a riqueza, aprenda com Jesus, o que Jesus disse. Ele fez muita comparação a respeito do reino dos céus com o dinheiro, com você granjear o que você tem, você saber administrar. Isso é bom e agradável a Deus. Então, na próxima a gente fala mais sobre isso. Deus abençoe o seu dia.